Quem é Javier, gente? É o meu pai, professor. Quem é Eu tô você? pelo celular dele. Tá, É a quem? Bianca. Bianca, tá. Bianca Leston? Isso. Tá, vou colocar a presença aqui.
solto aqui no meu sofá. Vi que era castanho bem da cor do teu. Logo, me deu saudade do teu namorado. Por onde que tu anda? Achei um cabelo solto aqui no meu sofá. Vi que era castanho bem da cor do teu. Logo, me deu saudade do teu namorado. Por onde que tu anda? Como é o nome do teu novo amor? Ainda mora no interior. Aí tá frio ou tá calor? Tua mãe ainda me odeia. Ainda vai pro bar toda sexta-feira. Ainda existe aquela dama que ficava na tua cabeceira. Como é o nome do teu novo amor? Ainda mora no interior. Aí tá frio ou tá calor? Tua mãe ainda me odeia. Ainda vai pro bar toda sexta-feira. Ainda existe aquela dela que ficava na tua cabeceira. Achei o cabelo solto aqui no meu sofá. E que era castanho bem da cor do teu. Me deu saudade do teu namorado. Por onde que tu anda? Pessoal, vamos ligar a câmera para eu conferir a chamada. Até a gente tem 2 minutos para começar. Aí eu já confiro a chamada para a gente começar. Vamos todo mundo ligar a câmera agora um pouquinho. Sexta-feira, ainda existe aquela dela que ficava na tua cabeceira. Cabelo solto aqui no meu sofá. Vi que era castanho bem da cor do teu. Logo, me deu saudade do teu namorado. Por onde que tu anda? Laura, sua câmera tá escura? É que tá escuro aqui ainda, professor. Ah, não acordou ainda? Tá escuro? Guilherme também tá escuro a sua tela, filha. Tá escuro aqui também, professor. Tá a luz apagada? Não, mais ou menos. Não tô enxergando você. Vamos lá, então. Beatriz Teles. Levanta a mãozinha aí. Presente. Isso. Bianca. Presente. Presente. Cadê a sua câmera, Bianca? Eu tô pelo celular, professor, não consigo ligar. Tá.
Bacone. Presente. Cadê você, Bacone? Dá um tchauzinho aí. Eu não tenho onde colocar a câmera. Tá. Tá bom, já vi sua mãozinha aí. Elias. Tô aqui. Dá um tchauzinho. Bom dia. Bom dia. Enzo Padilha. Enzo. Gabriela Fernandes. Presente. Cadê você? Dá um tchauzinho aí. É escuro sua tela. É que eu tô usando a câmera do notebook. Tá. Professor, o Enzo Gagliardi está presente. Tá. Quem? O Gagliardi? Eu pulei você, Gagliardi. Tudo bem, Gagliardi? Tudo bem, sim, graças a Deus. Então tá bom. Desculpe, eu pulei você, já tá com presença. Não tem problema, não. Guilherme, já falei. Jennifer. Presente. Tá. Eu vi você aí, Jennifer. Laura. Presente. Presente, tá no escurinho. Luani. Eu. Tá, só ver você aí, Luani. Rafael Polis. Presente. Tô sem câmera, Rafael? Aí, tudo bem? Roberta. Oi, professor. Presente. Tô sem câmera? Não, eu vou ligar, peraí. Tá. Pronto. Pronto. Você viu que eu já postei os vídeos lá, hein? Sim. Vinícius. Presente. Cadê sua câmera, Vinícius? Tô sem câmera. Vitor. Presente. Tá sem câmera, Vitor? Tô sem. Tá. Quem que faltou chamar? Lucas? Sim. Tá sem câmera, Lucas? Tô. Lucas, eu preciso conversar com você depois. Você pode me chamar no particular depois no WhatsApp? Beleza. Fechou. Não esquece? Não. Tá, por favor, tá? Depois você me chama no particular no WhatsApp. Deixa eu ver quem mais. Maria Clara Dassi, também preciso falar com ela, mas ela não está presente. Né? Ficou alguém sem chamar? Acho que não, né? Se chegar alguém aí, a gente inclui. Bom, pessoal, a gente vai falar sobre os romanos hoje, tá? Então, a gente vai começar um novo capítulo. Deixa eu tirar o som aqui. A gente vai começar um novo capítulo e vamos falar então dos romanos. São dois capítulos exclusivos sobre os romanos. Hoje a gente vai falar sobre a formação do território romano, a história, né, da formação do território romano, a primeira fase. A gente vai falar um pouquinho do império, de algumas características da cultura romana, religião e algumas características culturais. E daí, na próxima aula, a gente vai falar da monarquia e da república romana. Então, é mais extenso. O capítulo
o capítulo 9 vai ser um pouquinho mais extenso do que o capítulo de hoje. Hoje eu acho que a gente consegue já, na aula de hoje, começar e terminar esse capítulo. O próximo, talvez a gente precise de 2 aulas para poder terminar, porque é um pouco mais extenso, tá? Eu trouxe aqui para vocês todos os meus... as minhas estatuetas dos deuses romanos. Na verdade, são os deuses gregos que correspondem aos deuses romanos para mostrar para vocês, tá bom? Deixei estão todos aqui enfileiradinhos aqui, pronto para serem apresentados para vocês. E aí a gente vai entender um pouquinho esse processo das civilizações clássicas, né? Que durante um bom período da história da humanidade dominaram a Europa, o norte da África e grande parte da Ásia, tá? Tiveram uma participação muito grande na construção do mundo ocidental, né? E que trazem para nós até hoje, no século XXI, da era cristã, várias contribuições, né, para o nosso cotidiano. Muitas coisas que a gente usa, né, até hoje vieram dos gregos e dos romanos e das suas interferências uma cultura na outra cultura, acabaram formando uma terceira cultura, vamos dizer assim, que nos deixaram legados culturais importantes, tá? Então eu vou subir a tela aqui para a gente poder fazer essa análise. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Tá. Olha, não se preocupem em pedir para eu parar para explicar de novo quando vocês tiverem alguma dificuldade ou não entenderem alguma coisa, ou quando vocês quiserem fazer algum questionamento, fazer alguma pergunta, pode interromper, eu paro a explicação e explico para vocês quantas vezes forem necessárias, tá? É só me chamar, só interromper, não tem problema nenhum. Eu quero que vocês participem da aula, para não ficar só um monólogo do professor, só o professor falando. Tá bom? Então, ó. Tá bom. A nossa aula é Roma Antiga, formação do mundo romano. Então, começa a formação da Roma Antiga. Nós vamos ter uma introdução aqui. Primeiro, a gente tem um dos maiores legados culturais da Roma Antiga, que é o Coliseu de Roma, né? Tem todo um histórico nesse Coliseu de Roma, a gente vai explorar melhor o Coliseu de Roma na próxima unidade. Nessa unidade, a gente, na verdade, só vai mostrar como fonte de inspiração, assim, vamos dizer, para estudar o Império Romano, né? Mas o Coliseu de Roma era um estádio onde aconteciam as lutas de gladiadores e vários esportes, vamos dizer assim, que os romanos usavam para o entretenimento do povo romano, naquilo que a gente vai chamar depois de política do pão e circo, tá? E eu vou explicar melhor isso para vocês quando a gente chegar
nesse ponto da política do pão e circo, da Pax Romana. Nosso ponto de partida. Destino de turistas do mundo inteiro, Roma e suas ruínas, como o Coliseu, apresentado na imagem, constitui os vestígios de um dos mais poderosos impérios que já existiu, o Império Romano. Estima-se que, em seu apogeu, mais de 50 milhões de pessoas estiveram sob o domínio romano, vivendo em uma área que atualmente se espalha por mais de 40 nações. Além dos números sempre grandiosos, o que mais impressionou na história de Roma é o modo como uma pequena aldeia de camponeses às margens do rio Tibre se transformou em um império político, econômico e cultural que influenciou grande parte da civilização ocidental. Discuta com os colegas e organize uma lista com os monumentos ou os traços culturais e as influências da Roma antiga que chegaram até os dias de hoje. Então, a gente tem uma série de contribuições do Império Romano nos nossos dias. A gente vai descobrindo ao longo do capítulo, tá? A gente não vai fazer essa discussão agora, porque nós não temos ainda um embasamento teórico para estar fazendo essa análise. Então, a gente vai ler o texto, analisar o texto, para a gente depois poder, de repente, voltar aqui no ponto de partida e aí sim fazer essa análise, tá bom? O objetivo dessa unidade: reconhecer a importância dos estudos de Roma, identificar as principais características físicas da Península Itálica, relacionando as condições de sobrevivência dos povos que nela se estabeleceram na antiguidade. Então, a gente vai analisar as características físicas, né, da geografia da Península Itálica. Reconhecer a origem do povo romano. Então, a gente vai analisar, por exemplo, um pouquinho da lenda, da história da fundação de Roma, né? Compreender a monarquia, formas de organização política inicialmente adotada pelos romanos, depois analisar as características da sociedade romana, né, hoje nessa unidade, porque depois na próxima unidade a gente vai analisar a República e o Império Romano, tá? São formas de governo que vai passar o Império Romano ao longo da sua história, tá? Bom, a nossa introdução. Nessa unidade, vamos estudar alguns aspectos da história de Roma, no período entre a fundação, 753 a.C., e o fim da monarquia em 509 a.C. Então, a gente vai estudar mais ou menos um período de 250 anos, aproximadamente, quase 250 anos. Os aspectos relativos aos períodos republicano e imperial serão estudados na próxima unidade. Então, nessa unidade, a gente vai estudar apenas a monarquia e, mesmo assim, ainda de uma forma bem superficial. A gente não vai entrar nos detalhes, né, nos detalhes mais profundos da monarquia, mas a gente vai estudar as características mais importantes, pelo menos, tá? Bom, vamos lá. A região. Bom, antes de falar da região, de vocês aí, alunos, vocês conhecem a história de Roma? Como que surgiu a história do Império Romano? Não. Não. Cadê o nosso aluno? Deixa eu ver. Que gosta de falar. Matheus Francisco não veio hoje? Não está aí o Matheus Francisco? Matheus Francisco participa Nossa, vai bastante. chover. Hã? Vai chover. Matheus Francisco gosta de falar bastante. Vocês nunca ouviram falar da lenda do Rômulo e Remo? Sim. Sim. O que conta a lenda do Rômulo e Remo? Que eles foram deixados no rio. Aí
Ah, eu não lembro direito, professor. Não, mas pode falar, vai, continue. Eles foram deixados no rio, daí... Aí uma loba pegou eles pra cuidar, não é? Ah, Só lembro isso. aqui, ó. Estão vendo aqui na minha mão? Aham. Deixa eu mais perto aqui. Tá aqui, ó. A miniatura aqui, ó. Da loba. E o Rômulo e o Remo estão aqui amamentando na loba. Tá? Essa peça faz parte da minha coleção aqui particular também da história. Então, gente, existe essa lenda da fundação de Roma com o Rômulo e Remo, mas isso é uma lenda e os próprios historiadores não têm uma certeza absoluta até que ponto essa lenda tem fundamentos ou não, né? Porque existem outros vestígios históricos que mostram que antes da lenda já existia vestígios da existência tanto de fundações de construções como da existência de pessoas na região onde foi fundado Roma. Mas vamos lá. A cidade de Roma, de acordo com a lenda, fundada em meados do século VIII a.C. por Rômulo e Remo, irmãos gêmeos, estabeleceram as bases de um aldeamento no topo do Monte Palatino. Então eles teriam construído a cidade de Roma no Monte Palatino. Só que começa que não foram os dois, tá? Por quê? Porque houve uma briga entre os dois e o Rômulo matou o Remo, tá? A gente acha assim, Rômulo e Remo construíram Roma. Não, só o Rômulo. O Remo foi assassinado pelo irmão porque eles discutiram sobre o lugar que seria construído a cidade de Roma. Então, nessa briga deles, eles acabaram brigando e um acabou assassinando o outro. Com o passar do tempo, a cidade foi crescendo, bem como os domínios romanos foram se expandindo. Nós vamos ver no mapa que mal dá para se ver o Império Romano, né? E depois as dimensões romanas. E depois a gente vai perceber em outros mapas a grande quantidade do território romano que vai tomar conta de toda a Europa, norte da África e parte do Oriente Médio. Inicialmente, a Itália, a Península Itálica, foi sendo ocupada pelos romanos. Posteriormente, todas as terras das margens do mar Mediterrâneo foram incorporadas aos domínios romanos. Mas antes da lenda de Rômulo e Remo, muitas coisas aconteceram na história romana. Então, por isso que a gente não pode delegar a eles, apenas a eles, a ideia de que eles eram os únicos responsáveis pela fundação do Império. A gente tem 10 minutos para terminar essa primeira parte. Vamos lá. Aí aqui a gente tem uma imagem da cidade de Roma, é atualmente um dos mais disputados destinos turísticos de todo o mundo. Estima-se que mais de 40 milhões de turistas por ano. Além das ruínas históricas dos templos do Império, a cidade ostenta várias outras construções de período subsequente. Entretanto, a Roma da Antiguidade era outra, tão ampla e complexa como a metrópole do século XXI. Aqui a gente tem a fachada da Basílica de São Pedro, no Vaticano. E aqui a gente tem a cidade de Roma, tem tantas singularidades que distingue de qualquer outra cidade do mundo,
como a existência de uma cidade-estado em seu interior. O Estado do Vaticano, existente desde 1929, é uma unidade política independente de Roma e da Itália. Sede do poder eclesiástico católico, o Vaticano também está na rota turística de todos os que vão a Roma. Aqui a imagem da Praça de São Pedro, vista do alto, uma imagem do alto, né, dessa construção. Aqui eu também tenho, deixa eu ver se dá para mostrar, aqui, um souvenir. Eu nunca fui para a Itália, mas eu tenho. Trouxeram para mim lá da Itália essa réplicazinha do Vaticano e da Praça do Vaticano. Tá? Que legal, professor. Eu tenho um soldado romano também. Depois eu vou achar e vou mostrar para vocês. Super belezinha, tem vários detalhes, né? Hã? Tem vários detalhes, né? Tem vários detalhes, sim. E tem um soldado romano muito bonitinho, muito bem elaborado. Super legal. Depois eu vou achar e vou mostrar para vocês também. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem o mapa da formação, domínios de Roma em 298 a.C., regiões... Nossa, tá difícil de eu enxergar aqui. Em 264, extensão do poder romano em 201 a.C., né, e as áreas de batalha, a capital e a cidade. Então, a gente tem as regiões, as principais regiões que foram sendo dominados pelos romanos. Né? A gente tem a Gália. Quem assistiu os desenhos, os filmes do Asterix e Obelix, conhecem o desenho? Ou o filme? Não. Nunca assistiram o desenho do Obelix, Asterix e Obelix? Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? É um clássico do desenho, gente, antigo. Não tão antigo assim, mas é um clássico dos desenhos. Procurem, depois eu vou dar de tarefa para vocês procurarem os desenhos do Obelix e outros. Para vocês, porque a Gália vai se tornar uma província rebelde. E durante muitos anos, os gauleses vão impedir que os romanos entrem na Gália. E vai ser sempre uma briga. E daí tem lá o Obelix e o Asterix. O Asterix é um magrinho, pequenininho, e o Obelix é um gordão que caiu no pote de poção mágica e tomou toda a poção mágica quando era criança, então ele tem superpoderes. É muito interessante o filme, o desenho, tanto o desenho animado como o filme, porque os romanos estão sempre tentando invadir, tomar a Gália, e eles nunca conseguem tomar a Gália. É interessante, tem desenho, tem tirinhas, tem livros, é uma literatura muito... tem muita gente que é colecionador dos livros do Obelix e Asterix, tá? Faça uma pesquisa para vocês verem, que vocês vão se interessar até pelo Asterix e Obelix. Vamos lá. Alba Longa era a região onde viviam, era uma aldeia onde vivia o rei Numitor, pai de Réia Sílvia e irmão de Amúlio. Então, era uma região que tinha uma aldeia, e essa região de Alba Longa tinha como rei Numitor. O Amúlio era um homem muito invejoso, muito desejoso do trono. Então ele vai usurpar, né? Ele vai tomar o trono de Numitor, determinando que sua sobrinha, a Réia Sílvia, ingressasse como sacerdotisa do templo da deusa Vesta. Ser vestal significava permanecer virgem, servindo e velando o fogo sagrado perpétuo do altar da deusa romana.
Então, por que ele queria que acontecesse isso? Que a Réia Sílvia permanecesse virgem para ficasse lá velando o fogo sagrado. Porque assim não teria nenhum herdeiro em potencial para roubar o trono que o Amúlio tinha acabado de roubar do Numitor. De acordo com a lenda, Deus Marte, eu já vou pegar o Marte aqui para vocês verem, Deus Marte apaixonou-se por Réia Sílvia e os dois tiveram filhos gêmeos, que daí nasceu Rômulo e Remo. O Amúlio, quando soube desse nascimento, mandou enterrar a Réia Sílvia viva e atirar os gêmeos no rio Tibre. O responsável por executar a sentença colocou os meninos em um cesto e os deixou que as águas os carregassem. Os meninos sobreviveram, pois o cesto ficou preso em um galho na margem do rio. Então uma loba, daí é que vem aqui, né? A loba os encontrou e as duas crianças foram amamentados. Está aqui os dois sendo amamentados pela loba, pelo animal. E com isso sobreviveram. Tem mais. Aqui, ó. É a mesma foto, né? A mesma loba. A loba capitolina é uma estatueta do século V a.C., medindo 75 centímetros de altura, em bronze. É considerada um símbolo da história de Roma e suas reproduções estão espalhadas por toda a cidade. É extremamente venerada lá. Aí vem um pastor de ovelhas, Faustulo. Ele encontra os meninos e deu-lhe os nomes de Rômulo e Remo. Quando maiores, os gêmeos descobriram que Amúlio havia destronado seu avô e mandado matar a mãe deles. Como vingança, decidiram destronar o Amúlio, que acabou sendo assassinado. Então, é uma história que tem aí mortes, vingança, né? É uma novela mexicana. Alba Longa volta a ser governada por Numitor. Então, o Numitor volta ao poder, que autoriza a fundar uma cidade. Tem início uma disputa entre Rômulo e Remo, que não entram em acordo onde deveria ser fundada a nova cidade. Então começa uma briga entre eles para descobrir aonde seria a cidade, tá? Vai acabar o nosso tempo. Vou só terminar essa tela e aí a gente para. E decidem aguardar um sinal divino. Acho que não vai dar tempo. Decidem aguardar um sinal divino e eu continuo no sinal divino depois do intervalinho de 10 minutos, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tá bom, certo. Tá bom. Senão eu começo aqui, daí termina. Muito obrigado. Voltamos em instantes. Vamos tomar uma aguinha.